Olá, queridos. Muito bom estar novamente com você. Deus te abençoe, Deus continue fortalecendo sua vida. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, por nos acompanhar através do nosso canal Conexão Missão Ajudar. Deus te abençoe. Você é o motivo da gente estar aqui, então, compartilhando acerca do Evangelho de Jesus Cristo, nessa série de vídeos sobre o assunto a igreja desde a sua fundação até o final da era apostólica. E hoje, esse é o último vídeo dessa série. Nós queremos aqui, então, trazer só um panorama geral sobre a igreja de Antioquia, a primeira igreja essencialmente missionária, que entendeu o seu papel como igreja missionária. Tá? A igreja de Jerusalém, no início, não entendeu, como eu falei. Ela foi porque veio a perseguição, né, como nós já falamos, né, e a gente chama isso de missões forçadas, né, porque ela teve que sair e indo, então, pregou o evangelho, porém pregava apenas a judeus. No final, então, alguns entenderam que deveriam pregar os gregos também, quando nasceu a igreja de Antioquia e outros lugares, mas principalmente o caso da igreja de Antioquia, que se tornou a primeira igreja missionária. E esse é o nosso assunto de hoje, né? A igreja de Antioquia, a primeira igreja missionária. Então, vamos falar um pouco das viagens missionárias. Lógico, não vamos aqui analisar as viagens missionárias de Paulo, que são muito amplas, e isso é, na realidade, assunto para outra série de vídeos, né? De repente, a nossa próxima série de vídeos, vamos falar sobre as viagens missionárias de Paulo. Porém, nós vamos só dar um panorama geral para a gente mostrar como Deus conduziu a sua igreja, protegeu a sua igreja, abriu as portas para a pregação do evangelho, onde o evangelho ainda não tinha sido pregado, né? Como até o final do primeiro século o evangelho avançou e alcançou toda a região, quase toda a região do chamado antigo Império Romano, né? Onde o Império Romano dominava, o evangelho chegou então naquela época, tá? Então, nosso assunto de hoje é esse. Antioquia, a primeira igreja essencialmente missionária, a primeira igreja realmente a entender o seu papel como igreja missionária. E para isso a gente vai ler no livro de Atos, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o 3, diz assim: E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Pai amado, fale conosco através deste vídeo, desta palavra. Ajuda-me a transmitir uma boa palavra a teus filhos que estão do outro lado, a nos ver e ouvir, que eles entendam bem essa palavra. Segundo o teu propósito, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Bem, queridos, eu não vou aqui analisar o texto no seu contexto geral, dar uma explicação, fazer uma boa interpretação, porque para a gente então encerrar essa série, e depois, quando a gente for falar sobre as viagens missionárias de Paulo, a gente vai, a partir do capítulo 13 de Atos, a gente vai então compartilhar com vocês. Aí sim a gente vai analisar um pouco sobre a igreja de Antioquia e tal, o porquê ela foi transformada então nessa grande igreja missionária que ela foi e tal. Porém, eu quero hoje só a partir daqui a gente então começar vendo como é que Deus vai abrindo as portas para a pregação do evangelho. Para você que chegou até aqui, então, lembrando, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, isso é muito importante para nós, para a gente chegar a mais lares, a mais lugares, a mais pessoas. Curta os nossos vídeos, né? Compartilhe, comente, né? Isso vai nos ajudar cada vez mais a espalhar o reino de Deus aqui na terra. Mas aí, voltando aqui, a gente olha a conversão de Saulo, né? No capítulo 9 de Atos, ele perseguia, lembra, no início? Foi ele quem consentiu, capítulo 7 de Atos, ele consentiu na morte de Estevão, e ele perseguia a igreja de Jesus, né? E no capítulo 9 a gente se encontra ele indo para Damasco, tá? Para prender, a igreja já estava em Damasco, tá?
E aí, para prender os cristãos e tal, aquela coisa toda com carta branca dos sacerdotes para prender. E lá ele tem aquele encontro com Deus, e nós não vamos aqui analisar o encontro, tá? E onde o Senhor aparece a ele e tal, e fala com ele, e então ele, daí depois da conversão, ele fica cego, vem aquele servo do Senhor que era Ananias, ora por ele, aí ele recobra a visão, e ele fica alguns dias já em Damasco, já e começa já a compartilhar de Jesus. Depois então ele é tirado de Damasco pelos irmãos, tá? Ele fica cerca de 3 anos fora na região da Arábia, depois vai a Jerusalém, lá se avista com o apóstolo Pedro e vê também Tiago, irmão de Jesus, que eram dos líderes principais da igreja em Jerusalém. E aí ele vai para Tarso, sua cidade natal, na região então da Síria, daquela região da Síria. Ele vai para Tarso. Tá? Lembrando Saulo de Tarso, porque ele tinha nascido em Tarso, ele era judeu da tribo de Benjamim, porém, lembrando, os judeus estavam espalhados em toda aquela região, e ele tinha nascido em Tarso. E aí, quando a igreja de Antioquia, aqui no capítulo 11, ela nasceu, a gente olha no capítulo 12, Barnabé, então, sendo enviado pela igreja de Jerusalém. Tá? Barnabé sendo enviado pela igreja de Jerusalém para fortalecer a fé da igreja, né? Lá em Antioquia, para ver como estavam os irmãos. Para Barnabé era um ensinador, era um discipulador e tal, para então trabalhar no discipulado. Quando chega em Antioquia, ele viu como os irmãos estavam, né? Fortaleceu a fé dos irmãos e logo lembrou de Saulo. Lembrando, quando ele foi a Jerusalém, quando Saulo vai a Jerusalém, a igreja de Jerusalém não queria recebê-lo inicialmente, e Barnabé foi quem conseguiu, digamos, fazer a ponte entre Saulo e os irmãos de Jerusalém. E tal, porque a igreja achava que Saulo era de estratégia para descobrir onde eram as reuniões, para ele então perseguir, matar e tal. Só que ele tinha se convertido mesmo. E aí, entendeu? Saulo estava agora em Tarso, e Barnabé vai a Tarso, traz Saulo então para Antioquia, e durante 1 ano eles ensinaram, né, discipularam a igreja, ele, Barnabé e outros mestres, outros 3 mestres, eram 5 ao total. E então no final disso a igreja então orou o Senhor, conversou com o Senhor, e o Espírito Santo então falou para a igreja para ela então enviar Saulo e a Barnabé e a Saulo para a obra dele. Qual era a obra? Era a obra então missionária, era alcançar então os não alcançados ainda. Aí nós temos o início das viagens missionárias. Eu quero só aqui, né, isso do apóstolo Paulo. Eu quero só aqui voltar, porque eu falei no vídeo anterior, o fato dos judeus, do nacionalismo judaico, né, de que foi um dos impedimentos, uma das coisas que tentou impedir o avanço da igreja. E nós temos também um fato desse nacionalismo, foi no capítulo 10 de Atos, quando Pedro estava em Jope, teve aquela visão, né? E Cornélio, lá na região de Cesareia, tal, que era aquele centurião romano, né, que era muito piedoso, né, apesar de ser romano, não era judeu, porém muito piedoso, tá? E também tem aquela visão, tá, de para mandar aqueles anjos, aqueles homens, servos dele, para ir à casa onde Pedro estava, para trazê-los então para anunciar o evangelho na sua residência, né? E aqueles homens foram, Pedro teve aquela visão, e não vamos entrar aqui nesses detalhes, vocês conhecem, outra ocasião nós faremos isso. E aí eles vão lá em Jope, pegam Pedro vem para Cesareia, e quando eles chegam na casa de Cornélio está com toda a sua casa reunido. E a casa aí não é só a família de sangue, também os servos dele, todo mundo que servia ali. E ele era um centurião romano, muito bem pago, da corte italiana, né? Entendeu? Muito bem pago. Então ele tinha muita gente ao serviço dele, tá? E então toda a casa dele foi reunida, e o apóstolo Pedro pregou o evangelho para aquela família. O Espírito Santo veio sobre eles, desceu sobre eles, revestiu eles de poder.
E aí Pedro batizou eles em água, confirmou a fé deles. E aí, como eles eram gentios, quando Pedro volta para Jerusalém, tá? Quando chega em Jerusalém, ele e aqueles que foram com Pedro, tá? Lá para a casa então de Cornélio, Pedro teve que se explicar, e você encontra isso no capítulo 11 de Atos, no início, se explicar para a igreja porque ele entrou na casa de infiéis, de incircuncisos, de não-judeus, porque ele entrou, pregou o evangelho, ainda batizou eles. Olha só. E Pedro, então, mostrou como o Senhor fez e como o Espírito Santo veio sobre ele e tal. Aí eles então entenderam que o evangelho não era somente para os judeus, porém era para todos os gentios. Então, para você ver, então, como, de certa maneira, o inimigo tentou barrar o avanço da igreja, fazendo com que a igreja achasse que o evangelho era só para eles, que o Messias Jesus era só para eles. Porém, quando o evangelho chega aqui em Antioquia, aí eles entendem agora, tá, que o evangelho é para todos os povos. Aí então a igreja de Antioquia se tornou essa grande igreja missionária, a primeira grande igreja missionária. Aí Paulo empreende a sua primeira viagem missionária, né, em capítulo 13, né, até o capítulo 15, ele empreende a sua primeira, ele e Barnabé. No início vai João Marcos com eles também, lembrando, Paulo aí ainda é chamado de Saulo, tá? Barnabé e Saulo empreende a sua primeira viagem missionária, tá? Saulo, lembrando somente isso, para a gente entender bem, Saulo é a forma já meio da época, né? É o mesmo nome de Saul, Shaul, tá bom? Que foi o primeiro rei de Israel. Entendeu? Saulo, né? Entendeu? Então, depois passa a usar a forma latina do nome dele, que é Paulo, né, que era Paulo, passou a usar a forma latina do nome dele. Tá? Lembrando, algumas pessoas dizem assim, não, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, de Saulo de Tarso para Paulo. Não, Deus não mudou o nome de ninguém, não. Saulo, inteligentemente, já que ele tinha cidadão dupla, era cidadão judeu, por ser de origem judaica, como também cidadão romano, entendeu? Então ele tinha cidadania dupla, ele passou a usar, e por ele entender que a vocação dele era para trabalhar entre os não-judeus, entre os gentios principalmente, ele passou a usar a forma latina do nome dele, a forma romana, a forma latina do nome dele. Lembrando, o latim estava se formando na época, e a forma latina do nome Shaul ou Saulo, tá bom? Era, na realidade, Paulo, tá? Pequeno, né? No latim, pequeno. Tá? E ele passa a usar então a forma latina do nome para facilitar a comunicação dele então com os não-judeus, com os de fala grega e de outros povos assim, dos latinos ali, facilitou. Então, inteligentemente, isso é inteligência espiritual e inteligência emocional. Ele inteligentemente fez isso, lógico, certamente dirigido pelo Espírito Santo, tá bom? Porém, não foi Deus que mudou o nome dele de Saulo para Paulo não, tá, gente? Não foi não. E aí ele empreende a sua primeira viagem, aí eles retornam no capítulo 15, capítulos 13 e 14, né? Lembrando, nesse período nós tivemos um problema, que foi João Marcos, que foi logo no início da viagem, João Marcos retornou, a gente não sabe os motivos, porém ele retornou, tá? E no capítulo 15, então, eles retornam, porém, no final do capítulo 14, eles retornam, e aí, quando eles chegaram em Antioquia, e eles voltam para a igreja de Antioquia, tá? E a gente vai falar, quando a gente fizer a série de vídeos sobre Antioquia, a igreja missionária, no caso aí sobre as viagens missionárias de Paulo, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Quando eles voltam, tem um problema na igreja de Antioquia, um problema de ordem doutrinária, e eles vão a Jerusalém, no capítulo 15, e lá resolvem o problema. Houve a primeira assembleia teológica para resolver problemas doutrinários da igreja primitiva, e aí então no final do capítulo 15 eles retornam para Antioquia e agora eles vão empreender uma segunda viagem missionária. O que houve? Houve um problema entre Barnabé e Paulo, aí já Paulo, no caso entre Paulo e Barnabé. Paulo já era o líder da equipe, tá?
O discípulo tinha suplantado o discipulador no meio da viagem, né? O texto, na primeira viagem, o texto passa a chamar Paulo e Barnabé. Não era mais Barnabé e Saulo, porém Paulo e Barnabé. Isso queria dizer exatamente isso, que o discípulo tinha suplantado o discipulador, tá? E agora, então, o Paulo agora era o líder da equipe. Isso não quer dizer nada, no reino de Deus não tem maior nem menor, porém hierarquicamente tem líderes sim, e a gente precisa entender isso, tá? O ser humano precisa disso, precisa de pessoas para comandar outros, precisa de pastores, de profetas, de mestres, né, de missionários, no caso aí, que são apóstolos e tal, essa coisa toda, tá? Então veja, aí houve um problema entre Paulo e Barnabé. Por que houve esse problema? Porque na primeira viagem João Marcos retornou, certamente ainda não estava preparado para ir. Eles cometeram um erro em levar João Marcos, certamente foi um erro, certamente foi, porque a igreja, o Espírito Santo disse separai-me a Barnabé e a Saulo, não disse João Marcos. Porém, João Marcos, como era sobrinho de Barnabé e tal, aquela coisa toda, Barnabé, que era um discipulador nato, quis levar, e João Marcos não, a gente não sabe porquê, porém retornou no meio da viagem, e Paulo era zeloso ao extremo, né? E Paulo agora, não, ele não vai com a gente não, tá? E aí, Paulo diz assim, versículo 38, 37, do capítulo 15, diz assim: e Barnabé queria levar também a João Marcos, ou João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, na primeira viagem, Marcos então desistiu no meio do caminho. Paulo diz, agora ele não vai com a gente não. Houve então entre eles, ou seja, entre Barnabé e Paulo, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, a Cilícia, e confirmando as igrejas. Então, por causa desse problema, os dois se separaram, tá? Mais tarde, no final da história, a gente vê que, primeiro, já na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, Paulo e Barnabé trabalharam juntos. Então, aquilo, na realidade, houve um problema momentâneo, porém, não afetou a amizade deles, a comunhão deles. Eles certamente se perdoaram, então, e passaram a trabalhar juntos, sem problema nenhum. Tá bom? E isso no final da vida, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo está pedindo a Timóteo para ir, para ter com ele, Paulo diz a Timóteo, quando você vier para cá, tá bom, me traz a João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Ou seja, também, durante a vida, já tinha se acertado com João Marcos, tá bom? Então, o que eu quero aqui dizer a você é que é normal nós termos problemas. Não somos seres humanos. Às vezes temos uma dificuldade, um probleminha aqui, um problema aqui, uma desavença. O bom é que a desavença não separe a gente. Porém, mesmo na separação, Deus muitas vezes usa, né? Por exemplo, Paulo e Barnabé, um foi para um lado com um outro, e outro foi para o outro lado com o outro. Então, o evangelho chegou a mais lugares ao mesmo tempo. Então, Deus usou a desavença deles para levar a sua palavra a outros lugares, a mais outros lugares ao mesmo tempo. Porém, não é bom que a gente caminhe chateado, né, com ninguém, pesado com ninguém, não, de maneira nenhuma. Se houve uma desavença no ministério, na maneira de ser, na maneira de decidir, então conserta com teu irmão, perdoe o seu irmão, peça perdão ao seu irmão, conserta com ele e tal, caminhe com ele junto e tal, entendeu? Porque é isso que Deus quer. Paulo e Barnabé se acertaram bem cedo, porque na segunda viagem a igreja de Corinto foi fundada, tá bom? E nós já vemos na carta de Paulo aos Coríntios, ele se referindo, no capítulo 9, ele se referindo a Barnabé, então como que estando lá, que tinha estado com ele lá na cidade de Corinto, trabalhando com ele, então eles se acertaram logo. Eles se acertaram logo,
Tá bom? A gente não sabe como é que foi. Barnabé, de repente, pode ter ido para Chipre, de repente deixou a João Marcos lá em Chipre, e aí foi então para Corinto, trabalhou com Paulo, a gente não sabe exatamente como foi. O certo é, tá bom? O certo é que a gente precisa se acertar. Não fique pesado com ninguém, perdoe, ame ao seu irmão, tá bom? Caminhe junto com o seu irmão. Então, houve a segunda viagem, tá bom? E aí já lá para o capítulo 18 a 17, então a segunda viagem é encerrada. No capítulo 18, na realidade, aliás, a segunda viagem é encerrada. Depois, o apóstolo Paulo, então, ele retorna, tá? No capítulo 18, e no próprio capítulo 18 tem o início da terceira viagem missionária, tá? Terceira viagem missionária, Paulo começa e Paulo vai para a cidade de Éfeso, e aí é onde Paulo mais passa tempo, ele e a sua equipe aí, Timóteo, Lucas já tinha acompanhado a ele também, Lucas já estava na equipe e tal, então onde mais Paulo se demora, durante 3 anos ele trabalhou na igreja, na região de Éfeso, não foi só na cidade de Éfeso, mas toda aquela região Éfeso, digamos, era a base central, mas foi toda aquela região, ele trabalhou, tá? E então ele retorna agora no capítulo 20, retorna para Jerusalém, no capítulo 21 ele é preso, e aí então, como ele tinha o desejo de ir para Roma, ele então apelou para César quando ele foi preso, foi julgado, aliás, tentaram fazer um julgamento justo, mas não teriam um julgamento justo, daí ele apela para César, e daí então ele vai para Roma, então já na sua quarta viagem, aí entra aqui uma coisa, você diz assim, mas quarta viagem, Edson? Não foram 3 viagens? Olha só. Uma viagem, segunda viagem, terceira viagem. Tudo dentro de princípios, indo então a partir do direcionamento da igreja. Porém, na quarta vez que ele vai para Roma, ele vai preso, mas ele transformou essa viagem também em uma viagem missionária. E aqui fica o meu conselho a você. Aproveite todas as oportunidades. Veja que Paulo transformou aquela viagem que ele foi preso. Ele não foi enviado para a igreja, pela igreja especificamente, porque ele estava preso, tá bom? Porém, ele transformou a quarta viagem dele em viagem missionária. Ele transformou essa viagem em uma viagem missionária. Inclusive na cidade de Malta, por exemplo, na ilha de Malta, onde houve o naufrágio, né, entendeu? Onde ele pregou o evangelho ali, já no navio, né, entendeu? Diante da tempestade. Então, Paulo sempre aproveitou todas as oportunidades. Quando ele chegou a Roma, ele estava preso em prisão domiciliar, porém, ele, entendeu? Aproveitava todas as oportunidades. Quer ver? Vamos finalizar aqui no livro de Atos, no capítulo de número 28 do livro de Atos, o último capítulo do livro de Atos. Vamos finalizar e vamos ver então Paulo preso, porém recebendo pessoas e anunciando Jesus Cristo às pessoas, tá? Por 2 anos, versículo 30 e 31 do livro de Atos, só para a gente encerrar aqui. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então ele estava preso. Ele foi para Roma, transformou na sua quarta viagem que ele vai e é preso na realidade, mas ele transformou essa viagem em uma viagem missionária. Então aproveite todas as oportunidades que você tiver para falar de Jesus Cristo, para anunciar Jesus Cristo, porque Jesus deu uma ordem de fazer discípulos de todas as nações. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, não iriam deter o avanço da sua igreja. E Jesus prometeu, eu vou estar com vocês. Então é Jesus que vai abrindo as portas. Porém, a sua parte é a parte de aproveitar toda a oportunidade, em tempo e fora de tempo, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Em todas as ocasiões que você tiver, aproveite a oportunidade para falar de Jesus Cristo, para anunciar Jesus Cristo. Jesus te salvou, Jesus te libertou, Jesus mudou tua vida. Você hoje é uma nova criatura, hoje você tem certeza
certeza que se você partir dessa vida para outra, você sabe para onde você vai. Você tem certeza de vida eterna ao lado de Jesus. Então, queira que outras pessoas também tenham o mesmo destino de viver eternamente com Jesus. Porém, para isso, você tem que fazer a sua parte. Então, aproveite toda a oportunidade que você tiver. Deus te abençoe, Deus continue confortando sua vida, fortalecendo a sua vida e te levando a ser cada vez mais uma fiel testemunha de Jesus Cristo. Amém. Be with me, Jesus, I ask you to stay. Comfort my worries through the night.